Olá, gente, estou aqui novamente então para a gente continuar o nosso trabalho, né? Eu dividi o vídeo em dois por duas razões. Primeiro, para não ser cansativo para vocês, e segundo, porque eu descobri que vídeos de até 15 minutos é possível fazer o upload deles no YouTube de maneira muito mais rápida e fácil, né? Portanto, então, nós estamos aqui trabalhando a partir de agora com vídeos um pouco menores do que fizemos no início da nossa experimentação. Quem sabe até o final desse processo todo a gente vire aqui videomakers de verdade, né? Mentira, na verdade eu não tenho essa pretensão não. Mas vamos lá. Já fiz uma apresentação dos autores, né, para que a gente pense não apenas em sua formação, né, mas que a gente pense também a respeito do lugar de fala de cada um deles. Um alemão, um brasileiro e um italiano, ambos, ou melhor, os três, né, nos ajudando a pensar um pouquinho sobre esse processo da formação do conhecimento na época moderna. Bom, cada um desses textos, eles têm uma temática que, embora diferentes, vocês vão perceber na leitura deles, né, eles se entrecruzam nos seus objetivos maiores, ou seja, compreender as bases da teoria do conhecimento e o pensamento filosófico moderno, a formulação dos chamados pressupostos, né, das ciências. Então, por isso que é importante. E nesse sentido, então, eu proponho para vocês uma divisão aqui em duas partes. A primeira, nós iremos tratar de maneira separada o texto Hessen, né? Como eu falei já no primeiro vídeo, ele é um texto pequeno, mas que é importante porque ele dá uma contribuição inicial para que sirva de base para o restante do debate, não apenas de hoje, mas também das próximas aulas, as quais nós iremos, ou nas quais nós iremos tratar bastante também desse autor, né? O texto, como eu falei, é uma introdução do livro dele, Teoria do Conhecimento, publicado lá em 1925, pelo menos a sua edição original, lá na Alemanha. Nesse texto, o Hessen, ele se pergunta sobre a essência da filosofia, né? Então a preocupação dele é essa, ele faz algumas observações das diversas interpretações semióticas, epistemológicas, né, a respeito do conceito, do significado do termo, da definição da palavra filosofia, mas para ele, todas essas respostas não satisfazem, né? E olha que ele está trazendo aqui à luz, né, para esse debate, pensadores do porte de Platão e Aristóteles na Antiguidade, até pessoas, né, já na Idade Média, por exemplo, como Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Aliás, o Hessen, ele é da vertente agostiniana, ele não é da vertente tomista, né? Ele tem um reparo muito grande a fazer contra o pragmatismo que o tomismo trouxe, por exemplo, para o pensamento da Igreja Católica, né? Mas, enfim, e aí depois se a gente continuar, né, nessa sequência, passando por Francis Bacon, passando por Descartes e outros mais, Dilthey, isso não satisfaz a ele, né? De forma que a busca dele é pelo que ele chama de essência da filosofia. E para ele, o que foi tratado até hoje não tratou disso, né? Não resolveu esse problema que ele põe, né? De forma observadora, vocês vão perceber que ele vai distinguir dois conceitos, né? Ou melhor, duas ideias. Uma delas é exatamente o conceito da filosofia, que é sobre o que esses outros falam, né? E aqui ele até mostra uma contradição em termos, né? Falar sobre filosofia pressupõe conhecer, né, um pouquinho a respeito desse tema. Como alguém se propõe a estudar a filosofia e principalmente escrever sobre ela, do ponto de vista da definição, da conceituação, etc., se não tiver já uma certa intimidade com a filosofia? Então, de certa forma, para ele é importante então distinguir o conceito de filosofia que os iniciados teriam de uma certa representação geral da filosofia. Ou seja, a ideia de que qualquer pessoa minimamente versada, né, ou letrada, ela tem uma noção de que a filosofia trata de questões que remetem ao pensamento, que remetem à racionalidade, né, à reflexão de coisas que são não apenas humanas, mas também extra-humanas, extraterrenas, né, que transcendem a realidade, mas que ao mesmo tempo servem de ferramentas para compreender a realidade.
É nesse sentido que ele apoia, então, um termo chamado sistemas, que ele chama de sistemas. E ele diz o seguinte, que os sistemas, ou pelo menos ele define dessa forma, são conjuntos de pensamentos e formulações que compõem a representação geral da filosofia. Então, dito isso, ele aponta aquilo que depois, ao longo do livro, ele vai perseguir como objetivo. Ele aponta duas características que são possíveis, né, de entender como parte da essência da filosofia, que é isso que ele está procurando, né? A primeira delas é a universalidade, ou seja, toda filosofia, ela propõe a análise de uma certa realidade que é universal. O pensamento ou o pensador que se propõe a pensar uma única realidade particular, um pequeno recorte, e que não consegue extrapolar desse recorte individual ou particular para o geral, para o total, para o universal, ele não consegue fazer filosofia. O segundo ponto que ele traz, né, que para ele é uma característica que compõe a essência da filosofia, é o que ele chama de caráter cognoscitivo, ou seja, o uso da razão, né? Portanto, para ele, a filosofia é um produto da razão humana, que trata de coisas humanas, né? Esse é o ponto de partida para o Hessen, né? A diversidade de filiações dos filósofos, e aí por isso que ele cita aquela enormidade de pessoas em várias épocas, né? Os idealistas, os racionalistas, os empiristas, naturalistas e outros istas, né? Isso para ele não importa muito não, porque basicamente a filiação deles serve como ponto de partida para o pensamento e não ponto de chegada, né? Para ele, entender a essência da filosofia é entender essa multiplicidade de opções e de possibilidades de se achegar até o pensamento, até a reflexão racional, né? Agora, o resultado que vem de cada um é que depende, então, da filiação de cada filósofo ou de cada pensador. Dito isso, eu acho que cabe agora a gente deixar um pouquinho o Hessen de lado, mesmo sem esquecermos as lições dele, e irmos para os outros dois autores que podemos trabalhar juntos. Esses dois autores, o Itelvides Moraes e o Paulo Rossi, se a gente for pensar uma forma de sintetizar o pensamento deles, a gente poderia pensar que eles estão aqui, na verdade, propondo para a gente algumas questões, né? Essas questões, elas têm a ver com o papel que a ciência tem em relação à sociedade. Ou seja, qual é a relação entre ciência e sociedade? A partir de quais pressupostos a gente pode compreender essa relação? É então que eles propõem algumas questões. É claro que na leitura do texto deles isso não está tão claro, né? Mas que ao fazermos essa leitura, a gente consegue então entabular essa relação entre eles e capturar, digamos, né, esses pontos para análise. O primeiro desses pontos é para que serve a ciência. Ou seja, afinal de contas, a ciência serve para quê, né? E aí, gente, eu faço um breve parênteses para perguntar a vocês se vocês já assistiram, né, no History Channel, um programa que acho que passa, não sei se toda noite, mas pelo menos uma vez por semana, que tratam de alienígenas, né? Aliás, o título é Alienígenas do Passado. Há também um livro bastante famoso, né, pelo menos para a minha geração, foi publicado aqui no Brasil na década de 80, que fazia uma pergunta como título, né? Eram os deuses astronautas? Tanto o livro quanto o programa de televisão e muitas outras obras tratam de um fenômeno muito interessante, ou na verdade tratam de uma tentativa de explicação, né, de um fenômeno bastante interessante que até hoje não é tão facilmente assimilável para as pessoas, que é a construção, a produção de enormes monumentos, né, enormes construções muitas vezes, né, edificações, numa época e em lugares que naturalmente nós não consideraríamos como lugares em que se desenvolveu algum tipo de conhecimento científico, né? E é então que, ao ir para a Medo-Persa, para a Mesopotâmia, para o Egito,
aqui na América Latina e Central, né, falando a respeito de povos incas, maias, astecas, etc., e seus grandes monumentos. Para a maioria dessas pessoas, lidar com essas questões significa abrir mão de analisá-las no conjunto das realizações humanas, né? Ou seja, se nós entendermos esse olhar eurocêntrico de superioridade, ciência é algo que apenas o Ocidente, da época moderna para cá, desenvolveu. Portanto, qualquer coisa que existiu antes disso, ou fora dessa região geográfica, não pode ser científica, portanto não pode ser humana, tem que ser extra-humana. Ou seja, do ponto de vista sociológico, está muito clara aí, né, a construção de um estereótipo que inferioriza, né, povos, torna-os subalternos a essa visão, a esse olhar do mundo ocidental, né? Então, para que serve a ciência, afinal de contas, né? Aqui nós, então, podemos pensar o seguinte: a ciência serve aos homens, né? Mas, a serviço de quem, de fato, ela está? Ela serve aos homens, mas ela está disponível para todos os homens? Se a gente pensar na nossa realidade atual, olha que, saindo já do parênteses, né, desse olhar para o passado, dessa discriminação contra aqueles que a gente consideraria subalternos, a gente que eu falo não somos eu e você, ou vocês, não. A gente está falando aqui de sociedades, né, a sociedade ocidental. Mas a ciência tem servido de maneira muito clara aos seres humanos como um todo? Nós temos tido, isso é efetivo, ganhos muito importantes científicos por conta do desenvolvimento da ciência. Agora, nem todos nós temos acesso a certos bens e produtos da ciência, né? Isso é uma coisa bastante importante para que a gente pense. E aqui a gente já começa a pensar aqui numa questão, que é a relação entre ciência e técnica, que é o terceiro ponto, né? Antes da constituição das ciências, né, e agora a gente tem que compreender o que nós estamos falando como ciência, né? E aí eu gostaria até de ir ao texto do Itelvides Moraes, lá na página 25, em que ele escreveu o seguinte: olha, a grande novidade dos séculos XVI, melhor, séculos XV a XIX, não é o surgimento de preocupações teóricas ou da busca de explicações de ações e objetivos ligando-os a causas naturais. Também não é a utilização da técnica, das teorias ou dos resultados da ação científica para a solução do que se considera um problema. Coisas que os séculos ou mesmo milênios anteriores já tinham capacidade de realizar. Então agora ele está fazendo uma distinção fundamental, né? Uma coisa é conhecimento técnico, é a produção, construção de tecnologias que sirvam para atender às necessidades dos homens. Se a gente olhar para o passado, todos esses grandes monumentos, né, todo esse desenvolvimento de técnicas de construção civil, de construção naval, de desenvolvimento de campos de saberes, como a matemática, a astronomia, a própria filosofia, a física, etc., etc., né? A construção de corpos jurídicos, políticos, por exemplo, em sociedades complexas como a sociedade grega, a sociedade romana e outras mais. Nós estamos falando aqui do desenvolvimento de saberes, né, que empregam técnicas que estão a serviço dos seres humanos, ou pelo menos daqueles grupos sociais, né? Agora, esse é o primeiro ponto, esse é o conhecimento. O que seria a ciência, então? Ele continua um pouquinho mais abaixo, né? Deixa eu recortar um pouco para a gente não ser enfadonho. Ele diz o seguinte: olha, ligar técnica, pesquisa, teoria, conceitos, empiria e busca de aplicação prática de maneira que não se fazia anteriormente e em mais situações do que antes se utilizava. Então, qual a diferença? O conhecimento sempre se teve. O uso das técnicas, das práticas, não diria acadêmica, mas as práticas de desenvolvimento dos saberes, etc., o emprego dessas práticas para os seres humanos, isso sempre existiu. Agora, a questão é que,
quando a gente começou a sistematizar isso, a organizar isso em campos específicos, quando nós criamos normas e regras para não apenas a formação, mas também para a aplicação desses conhecimentos acumulados, né? Quando se começou a definir quais os objetivos e quais os tipos de habilidades e competências certos campos do conhecimento, ou pelo menos certas pessoas que militam em certos campos do conhecimento devem demonstrar, então nós criamos a ciência. Veja que não é a prática, né? O que nós estamos falando aqui é a constituição de campos especializados que conseguem refletir sobre a prática, que conseguem teorizar sobre essa prática, que conseguem desenvolver modelos de atuação que envolvam questões que são éticas, que são morais, né? E, aliás, isso vai já nos apontar para o quarto ponto, né? Que tem a ver com os limites e os riscos da ciência. Qualquer tipo de conhecimento é válido e pode ser empregado? Qual é o limite, por exemplo, da ciência quando ela começa a lidar com questões como, por exemplo, o desenvolvimento de armas de destruição em massa, né? O desenvolvimento de pesquisas, por exemplo, que envolvam modificar geneticamente produtos, seres vivos, seja do reino vegetal ou animal, etc. Os próprios seres humanos, com a criação da clonagem, com a criação do hibridismo, com a utilização de células-tronco, que já foi mais moda e que hoje não se ouve mais tanto falar, né? É possível, independente dos comportamentos e dos valores éticos e morais de uma sociedade, se utilizar da ciência apenas porque ela é ciência, ou seja, não há limite para isso? Isso é uma questão fundamental. E aí, o Itelvides, ele coloca um ponto bastante importante para a gente, né? Nós temos que tomar cuidado porque muita gente, ou para muita gente, o uso da ciência significa transcender, né, qualquer tipo de conhecimento que não possa ser provado, portanto, a fé. Né? A fé é um tipo de conhecimento que, independente se não é pelo conhecimento que se chega à fé, mas é possível provar a fé pelo conhecimento, né? Pelo menos está escrito lá em Hebreus isso, né? Mas o problema é quando a gente, no lugar do mito religioso, que se propõe a superar, a gente coloca a ciência no lugar e ela vira o mito, ou seja, ela se torna o Deus de fato, né? E veja, para muita gente pode parecer besteira o que nós estamos falando, mas Auguste Comte, lá no final do século XIX, na hora em que ele cria, né, o positivismo, ou pelo menos que ele dá voz ao positivismo, a ideia dele era criar uma religião positiva, inclusive com símbolos religiosos e tudo mais. Bom, o último ponto que eu quero tratar para a gente fechar, eu falei 15 minutos, mas já estou passando, é a questão da ciência e seus limites no tempo. Qualquer campo do saber, a gente sabe, ele ao se desenvolver, ele vai acrescentando informações, vai subtraindo outras, né? Portanto, qualquer tipo de ciência, ela se constrói sobre enormes vazios de desconhecimento ou de esquecimentos. Isso é fundamental. O Rossi, na página 171 do livro dele, ele tem uma afirmação que é o seguinte: quando uma ciência se constituiu solidamente, seus especialistas esquecem o passado. Aliás, quando a ciência se constitui, né? Seus especialistas esquecem o passado do próprio saber. Submetem-se todos a uma mesma ilusão. Pensam que sua especialidade existe desde sempre. Eu já falei aqui, né? Porque as ciências, elas têm 150 a 300 anos no máximo, pelo menos a ciência moderna como a gente conhece, né? E aí, a gente pode fazer duas reflexões. A primeira delas: o desenvolvimento de uma área da ciência ou campo do conhecimento nunca é linear, nem apenas progressivo ou acumulativo. Envolve acasos, erros, retornos, abandonos, esquecimentos voluntários ou involuntários, né? Muitas coisas, da penicilina até o micro-ondas, passando por uma série de coisas,
são produtos desenvolvidos, por exemplo, por acaso, por erro. É só a gente lembrar do Viagra, que é tão conhecido hoje em dia e que foi descoberto por acaso, né? Buscava-se o tratamento de uma outra coisa, se descobriu que ele servia para outra. De repente foi até bom que eles tenham descoberto isso, né? O segundo ponto que é importante a gente não esquecer é que na maioria das vezes os caminhos percorridos pelas ciências envolvem escolhas. Algumas são guiadas pela própria experiência de pesquisa, mas muitas são baseadas em posicionamentos políticos, econômicos, religiosos. E a gente retorna, né? A ciência está a serviço de quem? Por exemplo, na história é muito comum as pessoas se utilizarem da história para legitimar narrativas, legitimar passados, né? Que eles consideram gloriosos ou que, se não foram, deveriam ter sido. Há muita gente que mente a respeito da sua origem, a respeito da origem da sua sociedade, da sua etnia, etc., construindo passados que sejam mais lustrosos, né, do que o lugar comum que provavelmente foi a origem deles. Então, a quem serve a ciência, né? Existem questões éticas e morais que devem ser levadas em consideração sempre quando a gente está falando de ciência, tá bom? Então, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês, mesmo sendo maior do que o que eu prometi. Não foi tão longo quanto alguns dos que eu já postei para vocês, né? E que possa servir aí para a formação e para a reflexão de vocês. Um grande abraço.